Neto, o negócio é o seguinte, aquele time foi montado aí, como você já disse anteriormente, né? Foi um time barato até montado, né? Eu me lembro que o Corinthians contratou Ezequiel, o Antônio Carlos do Quijaú e o Ângelo. Ezequiel do Ituano, se eu não me engano. E o Antônio Carlos e o Ângelo, o Antônio Carlos ponta esquerda e o Ângelo centroavante. E o Jacenir voltou pro Corinthians porque fez uma grande campanha na Catanduvense. Empréstimo, né? Ele estava emprestado, ele tinha sido emprestado pro Atlético Paranaense, pra Catanduvense e tal, e voltou porque o Corinthians não tinha lateral esquerdo e foi aproveitar. Fabinho do Platinense, eu que vim, de certa forma, desacreditado do Palmeiras, o Mauro também que saiu do Palmeiras para vir no Corinthians. O único cara, dois caras, que tinham apoio, assim, a confiança era o Márcio e o Ronaldo. E o Marcelo, né? E o Marcelo de Jean, sem dúvida nenhuma, que já tinha sido campeão em 88, eu me esqueci do Marcelo, é verdade. Mas eu acho que esses três jogadores eram os únicos, assim. O time foi montado para não cair. E o Nelsinho, que tinha sido vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino, e trouxe também o Paulo Sérgio, né? Aquele time que também estava emprestado pelo Corinthians. O Sérgio que foi muito importante nessa conquista de 90, que foi o 12º jogador. Agora, a gente está aqui com o almanaque do Celso Zelt. Eu tive o prazer até de colaborar com esse almanaque. E o Celso Zelt, que é um brilhante jornalista. E a gente vai relembrar algumas partidas aqui. A estreia foi contra o Grêmio, 3-0, 3 gols do Caio. O que você se lembra dessa partida? A estreia do Corinthians. O que você se lembra desse jogo aqui? 3-0, 3 gols do Caio. O Gluta Azul depois do jogo. Foi lá, não foi? No Grêmio. Lá em Porto Alegre. Segundo jogo, também o Zé Maria da Boca era o técnico. O Corinthians perdeu por 1-0. Gol do Paulão, zagueiro. Pro Cruzeiro, né? O Pacaembu. Foi a queda do Zé Maria. Foi a queda do Zé Maria e a chegada do Nelson Batista. Na verdade, já nesses dois, a gente não tinha muita cobrança por parte da torcida, né? Nem da diretoria. Porque eles fizeram um time para não cair, né? Não tive muita cobrança, não. Aí o Vitória 0-0 lá em Salvador, aí veio a primeira vitória contra o Palmeiras, justamente contra o Palmeiras, que foi o início de tudo, né? 2-1 e você fez o gol. Você fez um gol e perdeu um pênalti, né, nesse jogo. Meu aniversário, pode ver, 9 de setembro. 9 de setembro. Depois eu fui pra 2-1. Espanha com a seleção brasileira. Perdi o pênalti, fiz o gol de falta no Veloso. Né? Lembro até hoje o Elzio também, que jogava no Palmeiras, se eu não me engano. O Elzio, o volante. Que jogou na seleção. A partir daí, com a chegada do Nelsinho, aí o Corinthians foi pra cima. São José, e vieram algumas vitórias na sequência, né? O São José, 2-1, você fez um gol, fez o segundo gol, o primeiro foi do Tupanzinho, o do São José foi do Gênio, zagueiro. Depois veio a vitória contra o Fluminense, gol do Antônio Carlos. Ponta esquerda. Aí veio 1-1 contra o São Paulo, que você fez um gol de falta absurdo. Né? No Zete, absurdo esse gol, tá perdendo de 1-0. Você vê que os jogos do Corinthians sempre foram jogos assim, 0-0, 1-0, 2-1. Difícil, né? 1-0 contra a Inter de Limeira, gol do Paulo Sérgio. 2-1 contra o Flamengo. Renato Gaúcho estava no Flamengo, foram gols do Paulo Sérgio e do Tupanzinho. 1-0 contra o Náutico. Aí você marcou de novo, né? Contra o Náutico. Eu fui muito efetivo nesse Campeonato Brasileiro, assim, dos gols, assim, tipo 0-0, e o Ronaldo atrás segurando tudo, né? 2-2 contra o Bragantino. Tem uma história que você quase foi pro Bragantino. Eles ofereceram 2 milhões de dólares na época. Mas aí o Nabi Abichedi, o Marquinhos, me ligaram antes do jogo do Grêmio, até porque eu não jogasse, mas eu não quis sair do Corinthians, não. E o Bragantino tava com bala, né? Tinha sido campeão paulista e tal, tudo isso daí. 0-0 com o Bahia que tinha um timaço, né? Com o Paulo Rodrigues, Wagner Basílio, né? Um baita time. O Naldinho, o Luiz Henrique, né? Que jogou na seleção. Portuguesa 0-0 de novo. Era uma defesa muito forte do Corinthians, né? Não tomava muito gol, né? Eu recebo muitos elogios em relação a isso, mas eu acho que a defesa e o Ronaldo, eles foram super importantes para a classificação, muito mais do que eu. Aí teve uma derrota contra o Botafogo, 1-0 gol do Luizinho Quintanilha, né, o volante. O 0-0 com o Vasco, 1-0 com o Santos, que foi o Dinei. Eu queria que você contasse a história do Dinei, que foi você que trouxe o Dinei praticamente para o time profissional, né? Foi a estreia dele, o Dinei, que é o único jogador da história do Corinthians que tem 4 títulos, né? Ele, filho do Ney. 3 títulos, né? Não, ele foi de novo. No 2005 ele não foi. 2005 não? Ah, que pena. Então ele é o único que tem 3 títulos. E aí é o seguinte, o Dinei, eu assistia muito a molecada da divisão de base, né? E aí um dia eu vi o Dinei treinando, eu falei, Nelsinho, tem um moleque lá de futuro, vai lá dar uma olhada nele, que dá pra você trazer ele pro profissional que a gente tá precisando. E aí o Nelsinho foi lá, trouxe, tanto é que o Dinei fez esse gol aí contra o Santos. Fez o gol contra o Santos, era o mais novo do elenco. Aí
um outro jogo importante, né, depois do Santos, um jogo contra o Goiás. O Corinthians acabou perdendo para o Goiás, foi um jogo importante, né, mas negativo, né? Essa derrota 3-1 para o Goiás era sempre duro, né, jogar no Serra Dourada. Ia lá no Serra Dourada era... Só que ganhou do Atlético Mineiro lá. Depois você marcou gol, o Mauro fez um golaço nesse jogo. Acho que foi 3, né? 3-1. Eu fiz um gol de falta e o Mauro também fez um gol e o Giba. O Giba. Aí veio aquela derrota que você já citou contra o Internacional, né? Foi um balde de água fria, né? Porque a torcida esperava uma vitória já para garantir a classificação e perdeu. 3-0 aí, graças à Portuguesa, a gente classificou e a gente ficou entre os 8. E aí, deu um certo desânimo naquela hora ou não? Até aí a gente não acreditava que nem ia classificar, cara. A gente nunca acreditou nisso. Muito menos em ficar no título. Nunca acreditou. Aí Atlético Mineiro cheio de estrelas, o Éder, o Carlos, o Gerson, centroavante que já faleceu, o Marquinhos, né? O jogo, um dos jogos mais importantes, né? Que a gente conseguiu ganhar saiu perdendo de 1-0, virou 2-1, né? E foi assim, 2 gols importantíssimos. Aos 30, né? Aos 30 minutos. O Nelsinho quase me tira, hein? Ia perder o título, né, Nelsinho? E entrou Paulo Sérgio, né? Nesse jogo, no lugar do Gerson, lateral esquerdo. Ele participou dos 2 gols. Ele que cruzou os 2 gols, tanto o primeiro que eu fiz como o segundo. Que o Tupanzinho acabou furando e sobrou, né? Coisa de destino, né? Não foi? Foi jogado de saia. Não, essa não. Essa do Tupanzinho foi furada do Tupanzinho. Eu falei, fura aí, Tupã, senão você vai apanhar. Aí, o jogo 0-0 que você não jogou, né? Tava suspenso, né, Neto? No jogo de volta, tinha tomado o terceiro amarelo. Jogo contra o Bahia, 2-1, uma chuva, não, Neto? Esse foi um jogo muito difícil, o Bahia saiu ganhando também de 1-0, gol do Wagner Basílio. E aí a gente conseguiu fazer o empate num escanteio, o Paulo Rodrigues, acho que o Wilson Mano cabeceou, o Giba, o Paulo Rodrigues fez contra. E nesse jogo o Chico, o goleiro do Bahia, pegou quase tudo meu, aí depois eu consegui fazer o gol de falta. Aí teve o 0-0 lá na Bahia, eu me lembro que você tava com o joelho meio baleado nesse jogo, né? Eu joguei só o primeiro tempo, segundo tempo eu saí e entrou o Ezequiel. Aí a grande final, né? Primeiro jogo 1-0. Foi os 2 jogos que foi muito mais fácil do que os 2 jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. Eu tinha certeza que aí a gente ia ganhar o título. O gol do Wilson Mano, você já contou uma história assim, que o Wilson Mano tava lá pra bater a falta com você, né? No jogo contra... O primeiro jogo contra São Paulo, que o Wilson Mano tava pra bater a falta, você mandou o Wilson Mano pra área. Ele tava lá pra bater a falta, falei, Wilson Mano, vai lá na área que eu vou cruzar pra você fazer o gol. E ele fez o gol de joelho. E o segundo jogo? O segundo jogo foi muito importante, foi um jogo difícil, o São Paulo partindo pra cima, um time muito forte. Conseguiu, o Ronaldo foi muito bem no jogo, a defesa nossa também. E aí o Tupanzinho foi o iluminado para fazer o gol do título, graças a Deus, que ele merece muito. Aí, portanto, com a colaboração do Celso Zelt, que fez esse almanaque fantástico do Corinthians. Você tava lá? E com o Neto, aonde? Lá no Pacaembu, lá no nos 2 jogos. Tá com seu pai? Tá com meu irmão, Valmir. Tava lá vendo esse jogo no dia 16 de dezembro. O que você achou? O que você ficou perto de mim? Pô, ficou emocionado? Eu fiquei mais emocionado quando eu fiquei pessoalmente perto da minha mulher, né? Mas tudo bem. Mas é uma honra mesmo estar com o Netão aqui. O Neto que conquistou um título que nem o Sócrates também conquistou, né? Que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Rivelino, enfim, Luizinho Pequeno Polegar, né? Que ainda não tinha Campeonato Brasileiro, né, Neto? Mas o Sócrates foi um gênio, né? Especial do Corinthians, 20 anos. Bom Natal. Neto. Bom Natal pra você, bom Natal pra todo mundo. Obrigado. Bom Natal pra tudo. todas as pessoas. Um beijo carinhoso. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.